Olá, boa noite, comunidade do Polo Aquático. Mudamos um pouco o horário hoje, fazer às 18 horas essa live, que vai ser super legal. Um cara que eu já até citei em outras lives, que é o Jefferson, um cara que mantém o Polo Aquático vivo lá no Ceará, lá tanto no Náutico, que era, quanto na Estácio agora. Ele, além disso, está com um projeto bem legal aí, que é o webinar sobre o waterpolo. Então ele vai explicar pra gente quem seria essas pessoas para participar desse webinar, qual é o assunto que vai ser tratado, e vai contar um pouquinho sobre a experiência dele com o polo aquático, como tudo começou, como foi o esporte na vida dele. Tô esperando ele entrar aqui e a gente começa. Acho legal esse webinar, tem muita gente legal falando. Tem o Rudá, tem o Diego da Bahia, da Federação. Vai ter o pessoal lá do Tibum também, vai falar. Deixa eu só esperar o Jefferson aqui, ó. O Jefferson já está na área, vou botar ele ao vivo e a gente começa esse que vai ficar gravado, né? Só esperar o Jefferson entrar agora, galera. Opa, salve Jefferson. Beleza, tudo jóia. Tá me ouvindo? Tudo certo, você aí? Tudo jóia. Cara, primeiramente queria, Jefferson, te agradecer, cara, por ter tirado esse tempo para falar com a gente, conversar sobre polo aquático, que ninguém queria que tivesse acontecido essa pandemia, mas também, por outro lado, ajudou um pouco, acho que no planejamento, nas conversas, nas lives. Tudo bem? Boa tarde aí para você. Cara, muito obrigado, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Realmente a pandemia está mostrando o lado bom da internet, né, pra gente. Então é um movimento que eu acho que não vai parar não depois. Quando tudo voltar ao normal, a gente vai continuar fazendo muita coisa que a gente aprendeu a fazer aí na pandemia. Eu tô achando isso também, essas lives aí têm sido legais, eu acho que depois da pandemia a gente vai continuar também. Mas, vamos lá, entre outras coisas, eu sei que você tocava o polo aquático lá no Náutico, né, que virou Estácio depois, tem um projeto da webinar, mas para começar, Jefferson, vamos explicar para a galera como é que o polo aquático entrou na sua vida. Você que é do Ceará, como é que foi a sua relação com o polo, como é que isso começou? Cara, aqui no Nordeste, né, principalmente, é muito comum a gente entrar na natação antes, né? Então, eu sou de um estado que teve polo aquático da década de 60 e ele parou ali em 89, 90. Então, quando eu entrei no Náutico em 91, já não tinha mais polo aquático, né? Então, a minha família é uma família de nadadores, né? Meu pai, minha irmã, meu irmão e eu. E aí eu treinei natação durante muito tempo. E aí em 2005 eu não aguentava mais, né? Não tinha mais saco para treinar natação e ao mesmo tempo não queria deixar de ser atleta, né? E aí o polo aquático estava ressurgindo no Ceará por uma iniciativa do Elcio, né? Que é um carioca que jogou no Fluminense nos anos 80, que mora aqui há muito tempo. E o Rodrigo Barroso, que era um ex-nadador cearense, que é professor de educação física, e estava tentando resgatar a modalidade. Então a modalidade ela veio de encontro, né, porque o pessoal começou a utilizar o Náutico ali, o Náutico cedeu, né, um dia na semana, o pessoal começar a bater um coletinho de polo aquático, e eu estava naquela transição de não querer mais nadar, mas não queria deixar de ser atleta. E aí eu uni o útil ao agradável, permaneci na água, né, e aí começamos essa história no polo aquático, e em 2007, como tinha voltado numa forma de hobby, né, não tinha um treinador, então o Elcio puxava um treino no dia, outro cara mais experiente que jogou nos anos 80 puxava o treino, e aí sempre era uma coisa muito amadora, e aí surgiu a necessidade de ter um treinador. E aí em 2007, né, eu estava recém-formado em educação física, já estava treinando há 2 anos, quase 2 anos, né, e aí me deram essa missão, né, de ser o treinador, me impuseram, eu não tive muita escolha, você tá decidido, só fizeram me avisar, né, que era eu. E aí começou essa história aí como treinador de polo aquático. A gente realmente não dominava quase nada do esporte, porque eu tinha acabado de começar, né, mas enfim, a gente respirou o polo aquático intensamente nesses primeiros anos. Então muitos foram os intercâmbios, muitos foram as trocas de informações com técnicos de fora, e a gente acabou tendo um crescimento bem rápido aí nesses primeiros anos. E você, como técnico, aí você falou de uma galera mais velha e tal, que treinava, mas você também desenvolveu uma base boa aí, né? Então, com essa época que você virou técnico, você começou a trabalhar com esses atletas de base, como é que foi isso? Como é que foi trazer essa nova galera para experimentar o esporte? Pronto, a primeira geração de jogadores, né, que não eram os Masters, que já jogavam, ela surge simultaneamente no momento em que eu virei treinador. Então eles surgiram,
né? Eles treinavam comigo natação, mas a maioria em torno de 6, 7, 8 anos mais novos do que eu. Então eu era o cara mais velho da equipe de natação e eles ali, né, numa idade ainda pré-adolescente, né, iniciando ali a adolescência. E aí eles viam, né? Eles viam o treinamento de polo, me conheciam na natação, e aí surge a primeira leva, né, de meninos da natação que realmente quiseram conhecer o polo aquático. E aí eu comecei a ensinar o pouco que eu sabia para eles, né? A gente dividia a piscina no meio, eu ia para o outro lado, levava uma trave, os adultos, os machos ficavam de um lado, eu não era treinador ainda, mas logo que os meninos entraram, eles perceberam que eu já me coloquei nessa condição de tentar passar o pouco que eu sabia, e aí eu acho que eles perceberam que eu tinha vontade, e aí já me trouxeram para ser treinador, e a gente fez aquela mescla ali, e os meninos entraram bem nessa época aí. E aí foram os primeiros 3 anos, a gente teve um crescimento assim bem meteórico assim dentro do cenário norte-nordeste. No norte-nordeste. Aí como é que foi? Fala para mim um pouco como é que foi esse começo na competição. Que vocês jogaram norte-nordeste, eu sei que vocês vão muito bem no norte-nordeste, estão sempre ali brigando pelas primeiras posições, e vocês já foram muito bem em campeonatos brasileiros também, além do norte-nordeste. Então explica como é que foi esse começo de competição, como é que é quando a pessoa está começando a competir aí no norte-nordeste, que é diferente aqui do sudeste, né? Em 2007 a gente começou em 2 eventos extraoficiais, que era o circuito que o Elcio mesmo organizava, né? Então a gente jogou uma etapa lá em Natal, só com times de Natal, ganhamos. E depois eu já puxei para mim, não, se vai ter circuito aqui em Fortaleza, eu vou fazer o circuito aqui. E aí puxei o circuito já com aquela paixão alucinante pelo polo aquático, já queria trazer evento, fiz evento aqui e a gente ganhou de novo, né? Mas eventos extraoficiais. Aí em 2008 a gente resolveu participar dos campeonatos CBDA. E aí o primeiro evento foi um campeonato norte-nordeste sub-20. O nosso time era sub-16, mas a gente foi, né? Então ninguém conhecia o Náutico, ninguém sabia quem era a gente. Os meninos da periferia, todos mirradinhos, todos magrinhos, né? Mas exímios nadadores, todos eram bons nadadores. Então isso fazia uma diferença grande. Então era engraçado que no começo o pessoal olhava pra gente e não dava nada pelo time. Só que os meninos nadavam muito e tinham uma habilidade realmente que, sem dúvidas, a minha primeira geração foi a mais talentosa. E eram muito aguerridos, né? Então a gente já chegou nesse campeonato, ficamos em quarto, quase beliscamos uma final. O Ronald já foi eleito o melhor goleiro da competição com 16 anos. Então foi assim, foi muito legal. E aí no segundo evento sub-16, a gente já foi campeão norte-nordeste. E no terceiro evento, o Interfederativo Sub-18, né, que sempre era para ter Rio e São Paulo, mas acabava que Rio e São Paulo nunca vinha, mas era para ser um brasileiro interfederativo de seleções. A gente conseguiu ganhar o Interfederativo Sub-18, mas aí era um selecionado do Ceará, mas logicamente 80% do time era o nosso time, porque os outros times eles estavam num patamar bem mais baixo que o nosso. Então a gente já chegou no primeiro ano de competições oficiais, ganhando 2 títulos e sendo 4º lugar num campeonato de uma categoria bem acima da nossa. E aí a gente meio que já estava no topo da cadeia, né, no primeiro ano, uma coisa assim meio que surreal. A gente entrou para brincar, para se divertir, levamos muito a sério, mas ao mesmo tempo muita diversão, né? A gente não tinha noção do que estaria por vir. E aí surge a necessidade da gente ir pro brasileiro. Não, vamos testar no brasileiro, né? E aí a gente, muito ingenuamente, a gente viajou com 10 jogadores, né? Esses 10 jogadores, 3 tinham acabado de entrar no polo aquático, então não tinham muita habilidade. Então, basicamente, eu joguei um brasileiro com 7 jogadores. Então foi um negócio assim meio surreal. Então o primeiro jogo a gente perdeu 19-3 pro Paineiras. Então a gente já ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, que ano isso? Que geração 2009, que era essa? 2009, não, mas... brasileiro sub-19, lá no Flamengo. E aí 19-3, aí Botafogo 19-3, aí fizemos um jogo melhor contra o Tijuca, um jogo melhor contra o Fluminense, né? Uma margem menor de gols. E aí no último jogo a gente já perdeu só de 12-3 pro Paineiras, né? E aí o Ronald foi convocado para a seleção brasileira, porque se não fosse ele, né, o negócio tinha sido muito mais complexo. E aí em 2010 a gente repetiu a dose, só que indo com o time completo, sabendo onde é que a gente estava pisando, né? Então foi bem diferente lá em São Paulo, a gente ficou hospedado no Pinheiros, né? O Pinheiros cedeu o alojamento. E aí a gente fez belos jogos, né? Já foi bem diferente. A gente perdeu de 9-5 pro Botafogo, 10-5 pro Tijuca, que foi vice-campeão na época, ganhamos do Jundiaense, né? Então a gente perdemos de 6-4 pro Paulistano, lá no Paulistano. Então foram jogos normais, né? Então na base a gente conseguiu chegar num nível bem legal, né? E aí a partir daí surgiram as conquistas individuais, né, de vários jogadores
foram chamados para jogar fora, né? Inclusive o Ronald, que você deve ter jogado contra várias vezes. Eu joguei com o Ronald, né? Eu joguei com ele no Paulistano. O ano que eu joguei no Paulistano, o Ronald estava lá. Eu joguei com o Ronald, o goleiro, cara esforçado, bom goleiro. O Ronald foi o que perdurou mais, né? Nessa trajetória fora do Ceará. E aí tivemos o Natan com várias passagens pela seleção júnior, né? Sub-17 e sub-19, da geração do Bernardo e do Grume, né? Então teve ali oportunidades, né? Não soube aproveitar, mas teve oportunidades, né? Poderia ter ido muito mais além. E aí tivemos outros aí também que conseguiram se destacar. Então foi bem rápido assim, esse processo. Muito rápido, a gente não esperava. Nesse primeiro brasileiro que a gente apanhou muito, a gente podia botar a bola debaixo do braço, nunca mais eu volto, né? Mas aí a gente sabe que o que tem que melhorar, a gente sabe como é, e vamos voltar. E aí quando a gente voltou, já voltou, né, num nível competitivo muito, muito legal. E essa é a parte que mais me orgulha, né? O que a gente conseguiu fazer sendo um time que jogava 10, 15 vezes por ano, né? Então, como conseguir se aproximar num brasileiro dos times que jogam praticamente o ano inteiro e que tem dentro dos seus elencos, nos times mais velhos, jogadores mais experientes, jogadores de seleção brasileira, e é um ciclo, né? E a gente era só nós, né? E mais ninguém, e sem time para jogar contra no Ceará. Então eu acho que a gente fez muito com muito pouco, né? Então eu acho muito bacana essa história. Interessante, porque assim, a gente sabe que eu que treinei a vida inteira, o quão é importante tu ter um cara com um nível acima para você treinar no treino, no coletivo, o quanto isso eleva o nível do jogador. E lá no Ceará vocês fazem na garra e tal. Agora eu quero te contar outra coisa, Jefferson. Como é que tá a cena de polo aquático no Ceará hoje em dia? Quem são os times? Onde tem lugar para treinar? Como está essa cena hoje em dia aí no Ceará? Cara, eu tô há 13 anos como treinador, né? Então a gente teve 3 times somente em 2008 e 2009. 2008 e 2009. De 2010 para cá somos nós. Então eu fiquei até 2017 no Náutico, né? Entrou uma diretoria que não dava mínima para esporte, né? A gente teve o nosso melhor ano dessa geração em 2016 e aí como presente a gente ganhou uma demissão em 2017. E aí felizmente eu sou professor universitário e eu consegui levar, né, federar o nosso time pela Estácio. Mas aí a dificuldade é que a piscina da Estácio é de 25, a piscina rasa, né? Então a gente meio que vem jogando muito no lastro do que a gente já conseguiu fazer ao longo desse tempo. E aí, esse ano a gente conseguiu uma piscina funda de 25 metros, né? Que melhorou muito a questão do treinamento. E aí veio a pandemia, né? E aí estamos voltando aí, estamos próximos de voltar. O governo liberou exatamente hoje aqui no Ceará a reabertura das academias, né? Então nós estamos devendo voltar aí na próxima semana, né? Devagarzinho, né? Vamos ver aí os protocolos, mas basicamente somos nós há mais de 10 anos, né? Somos nós sozinhos, né? Qualquer jogo que a gente tem que fazer oficial é uma viagem, ou pra gente ou pro time que vai jogar contra a gente. Então, é uma situação bem difícil, né? Geograficamente falando e economicamente falando, a gente desenvolver polo aquático em estados que só tem um time, né? Que são a maioria, né? Eu acho que só Brasília tem mais de um time, são poucos, né? Os outros estados que tem mais de um time e que conseguem ter pelo menos um campeonato local, né? Então a gente vive essa realidade aí há muito tempo. Não, a gente que é aqui do Eixo São Paulo tem vários times, já tem pouco jogo. Eu fico imaginando o pessoal do Nordeste, tá? Que eu já fui até tive a experiência de jogar o Norte e Nordeste. Eu sei o quanto é rico, o quanto é legal isso, mas é difícil, né? E assim, ô Jefferson, você tem uma base nova aí, você tem uma galera nova vindo nessa piscina nova aí que você vai ter. Você já pensa no projeto para renovar a galera desse time? Quando eu era do Náutico, né, eu também era coordenador de esportes aquáticos e treinador de natação. Então eu sou técnico de natação e polo aquático de alto rendimento. Aqui no Nordeste não é incomum, né? Aí no Sudeste eu creio que não existe. Não, né? Tem bastante. Camaradas tem, mas de alto rendimento treinar. Alto rendimento não. Então aqui eu e o Passarinho, por exemplo, somos treinadores de natação e polo aquático e a gente se bate nos campeonatos de natação e de polo aquático, porque não é tão incomum assim. Então eu tinha uma facilidade no Náutico de pegar ali 3, 4, 5 meninos por ano, né? E acabavam vindo para o polo aquático. Quando eu saí de lá e a gente veio para Estácio,
a nossa base, a nossa renovação meio que morreu, que nunca foi uma renovação, né? Nunca foi um trabalho de base realmente. A gente nunca teve uma escolinha de polo aquático, para você ter ideia, né? Então agora, né? Agora nessa nova piscina, que ela é na praia, é uma praia muito conhecida aqui de Fortaleza, na Praia do Futuro, é uma piscina de um clube de magistrados, né? Mas que ela é também situada numa região que tem uma certa periferia em volta. Inclusive, muitos dos nossos atletas acabam morando ali próximo. E aí a gente pretende, né, começar um projeto social voluntário, né, nesse primeiro momento. E depois a coisa, vamos buscar verba, vamos buscar oficializar, vamos buscar submeter a lei de incentivo. A gente teve uma lei de incentivo aprovada ano passado, mas infelizmente não conseguimos captar, né? A gente aprovou mais de 300 mil reais para fazer um projeto de polo aquático e não conseguimos captar. Tivemos alguns probleminhas na captação e acabou que venceu o prazo, infelizmente, né? E aí decidi, falei com os atletas, falei com o Wilson, que é o meu parceiro aqui, que também vai estar no webinar. Vamos fazer. Então a gente decidiu que a gente vai fazer de qualquer jeito, né, esse trabalho, né, visando médio e longo prazo e finalmente ter um fomento de iniciação, porque o meu atleta mais novo tem 20 anos, entendeu? Então o nosso time fica limitado a jogar adulto, embora no nosso Nordeste o nosso time ainda seja de longe o mais novo, né, para você ter ideia como a coisa precisa de uma renovação realmente no Nordeste. A gente é muito carente. Existe um trabalho legal na Paraíba, o Abílio está fazendo, um trabalho bem bacana na Vila Olímpica, que você conhece. E o pessoal de Sergipe tem um trabalho, né? Na Bahia, o Diego está conseguindo pagar um professor de polo aquático. Então, a médio e longo prazo, a gente vai ver um trabalho legal na Bahia. E o pessoal de Feira tem um trabalho legal. E aí a gente meio que saiu da base. E a nossa história toda começa na base, né? O nosso sucesso que a gente tem hoje no adulto a nível de Norte Nordeste é muito pela longa caminhada que a gente teve na base. Inclusive nessas participações de brasileiro aí que fizeram toda a diferença. E aí é que acaba aparecendo para os clubes de São Paulo, os jogadores têm a oportunidade de sair, de se desenvolver. Porque eu acho que é meio que assim também. Aqui no Rio e São Paulo, mesmo se você quer se desenvolver, você tem que ir para fora, jogar em outro país e tal. No caso do eixo Norte-Nordeste, ali é mais vir para o Sudeste e tudo mais. Jefferson, agora sim, você como técnico aí no Norte-Nordeste, eu sei que, né, a gente comentou agora que nessa pandemia a gente desenvolveu muito esse lance da internet e tal, mas quais são as suas maiores dificuldades como técnico para executar o seu trabalho aí de informação? O que seria que você colocaria como dificuldade que o pessoal que está assistindo, a gente pode, de repente, juntar uma força para ajudar aí, porque é importante o polo sair do eixo só Rio e São Paulo e ter mais gente surgindo fora. O que você acha que, como técnico, mais dificulta esse surgimento aí? Betinho, a minha maior dificuldade sempre foi ter poucos atletas, tá? Então a gente meio que fica refém de poucos atletas. Eu não posso ser mais rígido, mais disciplinador, embora eu seja, mas eu não posso, por exemplo, o cara tá dando muito trabalho, não quer treinar, cara, não dá mais certo. Se eu fizer isso, acaba o time, entendeu? Então a gente sempre foi refém de ter poucos atletas, refém de não ter uma base. Então, isso realmente é a nossa maior dificuldade. E, em segundo plano, falando competitivamente, é a falta de jogos, a falta de campeonatos, né? Então, mesmo quando a gente tinha eventos de base, tinha algumas categorias que simplesmente elas eram esquecidas. Então, eu cansei de todo ano reclamar. A gente tinha um blog aqui, quando saiu o calendário, a gente não existia campeonato sub-19, né? E alguns times tendo time sub-19. Então, a gente, apesar de tudo, a gente tem poucos jogos. E agora, com o meu time mais velho, a gente se resume a jogar o Norte-Nordeste adulto e a Liga Nacional quando a gente se classifica. Felizmente, a gente está sempre se classificando, né? Felizmente, a gente está sempre nas cabeças. Mas aí você acaba tendo que jogar eventos extraoficiais, que não é ruim, né? Mas o interessante é que a gente tivesse mais eventos oficiais. E sempre que eu tiver um time de base que eu consiga entender que ele vai ter condição de jogo, a gente vai fazer de tudo para ir para os brasileiros. Mas a última vez que a gente foi para um brasileiro de base foi em 2012. Então nós temos 3 participações aí em brasileiro de base. Depois o nosso time acabou envelhecendo e a gente nunca mais formou um time completo, né, que desse a mínima condição de disputa. Mas alguns atletas nossos, depois de 2012, jogaram também por empréstimo em alguns times do Rio e São Paulo, alguns eventos nacionais. Tá, assim, uma coisa que eu vejo também, eu queria te perguntar aqui, porque assim, no feminino, é provado, assim, a gente vê que o nível, você chega num nível superior mais rápido do que no masculino. No masculino, aquele alto rendimento, aquele
nível superior, é mais difícil de chegar. Você tem alguma intenção de fazer algum projeto visando o feminino? Que as meninas perguntam muito aqui no site se tem alguma coisa do feminino e tal. Eu acho que tem pouco, tem menos mesmo. Eu acho que você tem essa visão, tem esse pensamento de fazer alguma coisa buscando o feminino? Cara, o projeto vai ser aberto, né, para ambos os sexos. Então, naturalmente, pode ser que surja alguma coisa. A gente não quer fazer nenhuma restrição com relação a isso. Lá no começo, quando a gente retornou com o polo aquático em 2005, 2006, a gente tinha um time feminino, mas bem amador, não treinava igual os homens. E aí, desse time feminino, surgiu a Sara, que é a irmã do Ronald, que jogou um campeonato pelo Flamengo emprestado, ficou 1 ano jogando no Paineiras, teve passagem pela Seleção Brasileira Júnior, né? Acho que ela é da geração da Mirella Coutinho. E aí, mas acabou voltando, né? Acabou voltando por condições mesmo financeiras, de suporte. Se eu não me engano, na época não era o Paineiras que a bancava, né? Era uma comissão ali entre os diretores, um esforço pessoal. Se eu não me engano, o Guerino na época dava essa força, e aí acabou que a Sara voltou, né? E tinha totais condições, né, de estar também aí ainda hoje, né, fazendo um bom trabalho no polo aquático. Mas a ideia é captar o máximo de pessoas possíveis para esse projeto e, logicamente, não ter nenhuma diferenciação entre os sexos. Tá. Aí vamos lá, mudando de assunto agora. Eu vi que na pandemia você fez esse projeto que é o webinar. Eu queria que você explicasse mais pra gente como é que é o projeto, para quem é o projeto, que as inscrições, se eu não estou enganado, acaba depois de amanhã, não é isso? Quem quiser se inscrever ainda dá tempo de se inscrever aqui depois da live. Mas explica um pouquinho para quem é o projeto e como é esse projeto, por favor. As inscrições acabariam ontem, né? Mas aí, aproveitando a sua live aqui, que tem um alcance, tem mais de 1.000 pessoas interessadas em polo aquático no seu Instagram, a gente adiou a inscrição até quarta-feira, certo? Nessa pandemia, alguns starts, né, algumas ideias surgiram na minha cabeça e eu comecei a falar de polo aquático todo dia, né? Eu coloquei isso na cabeça. Todo dia a gente tem que falar de polo aquático, todo dia a gente tem que fazer algo, a gente tem que estar promovendo esporte, porque eu só acho que a gente massifica se a gente populariza antes, né? Então, popularizar é as pessoas leigas saber o que é polo aquático, né? Assim como elas sabem o que é o vôlei e o basquete. Então, qualquer pessoa na rua, se você perguntar o que é basquete, a pessoa vai saber, por mais que ela nunca tenha jogado. Isso significa ser popular. E massificar seria ter várias pessoas praticando. Então, a gente sempre quis massificar sem popularizar. Então, eu estou aqui levantando a mão todo dia na internet e eu espero que isso seja um incentivo para outras pessoas fazer algo semelhante. E aqui no Norte-Nordeste, quem mais realmente se inquieta com isso sou eu e o Maurício. E aí, numa dessas conversas, Maurício, cara, eu tenho uma assessoria de natação, né? A Focinha é uma assessoria minha e do meu sócio do Wilson, e a gente fez um curso de maratonas aquáticas, que também não era algo muito comum. E aí foi um sucesso, cara. Muita gente do Brasil inteiro nesse curso. A gente convidou 2 pessoas, né? O Wesley Matos, que é um triatleta muito famoso aqui do Ceará e a nível nacional também já se destacou bastante. A ex-presidente da federação, que é a árbitra fina de maratonas aquáticas, e eu e o Wilson, que temos experiência, né, de dar aula no mar e que sou treinador de natação. E aí a gente fez esse webinar e foi um sucesso, foi muito bacana, ótimos feedbacks. Aí eu cheguei pro Maurício, é o seguinte, polo aquático a gente não vê nada, cara. A gente não vê nada, a gente não vê um curso de capacitação, a gente não vê nada, somente quando a CBDA encabeça alguma ação. Então, bicho, vamos fazer, vamos arriscar, vamos dar a cara a tapa, vamos criar, né, esse primeiro evento que a gente já pensa que vai ser o primeiro de alguns outros. Então, nesse primeiro momento, a gente preferiu falar mais generalista, abordando mais conteúdos. Então, na primeira etapa, né, que é o do sábado de manhã, a gente vai focar em iniciação, tanto com a Paula, falando do projeto Tibum, como com o Wilson, falando das adaptações que ele já fez, porque o Wilson também foi treinador de polo aquático em 2 locais aqui em Fortaleza, que era mais com característica de iniciação, embora ele tenha competido, né, embora ele tenha formado uma equipe competitiva. Inclusive o Johnny, né, eu acho que você deve ter ouvido falar do Johnny, que também morou em São Paulo, foi um atleta forjado pelo Wilson, que depois chegou na minha mão, né? Então, a gente vai falar de iniciação. No período da tarde do sábado, eu vou falar um pouco desse case de sucesso, né, que o nosso time tem a nível, né, regional,
O Maurício vai falar da tomada de decisão e de algumas questões psicomotoras atreladas ao treinamento, né? Então a gente fecha o primeiro dia falando um pouco mais de treinamento e de estratégias, né? Que, por exemplo, nós adotamos aqui, que pode ser útil para muitos times, muitos técnicos que estão fora do eixo de São Paulo, principalmente. E aí, no último turno, no domingo de manhã, o Rudá vai falar da experiência olímpica, né? Que eu acho que é fantástico a gente ouvir essa experiência olímpica que o Rudá tem para passar para a gente. Ter treinado com o Rudik, né, é um negócio excepcional, né? Eu acho que todo mundo tem que ouvir o que o Rudá tem para falar. E o Diegão fecha, né, o Diego Albuquerque fecha, falando de organização de eventos. Eu sou prova viva de que a organização de eventos é fundamental, principalmente para a gente que está aqui. Porque se eu fosse esperar somente pelo calendário, a gente não tinha chegado no nível que a gente chegou. Para você ter ideia, a gente só foi para o Brasileiro do Rio, o primeiro brasileiro, porque eu organizei um circuito aqui em Fortaleza e teve 12 times do Brasil inteiro. Até o Henrique Muniz veio jogar aqui pela UFRJ. Na época, montou um time na faculdade e veio jogar. E a gente arrecadou verba, a gente vendeu camisa, a gente treinou, porque foi a nossa primeira experiência em campeonato adulto, e foi tudo voltado para a gente ir para o Rio de Janeiro. Entendeu? Então, se a gente não aprende a organizar evento, a gente joga menos. Então eu acho que todo treinador, todo mundo que fomenta o polo aquático tem que saber organizar evento. É fundamental. Eu já perdi as contas de quantos campeonatos eu organizei aqui, tá? Então sempre foi muito natural. Então é importantíssimo. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo, palestras de 2 horas, tá? Mas nos próximos nós, logicamente, vamos convidar outras pessoas, né? Não necessariamente eu e o Vils, por exemplo, que somos os proprietários da assessoria que promove o curso, precisamos palestrar. A gente pode trazer outras pessoas e fazer com que esse movimento, outras pessoas se sintam à vontade de fazer também, porque a ideia é essa. Então, a gente precisa capacitar as pessoas, né? Então, o polo aquático aqui no Ceará só tem eu e o Vils, lá no Pernambuco só tem um passarinho. Então, se essas pessoas enchem o saco, de repente, morre. Então a gente tem que estar tentando trazer atração para quem está na faculdade, para que as pessoas saibam o que é polo aquático. E uma das pegadas legais, Betinho, é a possibilidade da gente vender o polo aquático não só como rendimento, que é o que acontece em praticamente 100% dos locais. Eu não tenho hidroginástica na academia, eu não tenho natação qualidade de vida na academia, por que eu não posso ter polo aquático qualidade de vida? Eu acho que o polo aquático como esporte de participação, ele seria muito útil para todo mundo, assim, para as pessoas, além de criar uma cultura de novos espectadores e novos consumidores do esporte ali, ia se divertir, ia brincar, é um esporte de água, a pessoa que enche o saco da natação não vai. Eu acho que falta um pouco dessa parte da participação, que eu acho que o esporte de participação ele pode ser adaptado numa piscina pequena, dando pé, não dando pé. Essa pessoa, bem ou mal, ela vai ter alguns circuitos para ela jogar algum jogo, outro campeonato, esses de praia, alguma coisa assim, e vai estar ali consumindo o esporte. Se tiver uma final de Liga Nacional, alguma coisa assim, eu acho que essa sua iniciativa é muito boa, e eu acho que falta realmente cursos para capacitar pessoas para dar treino de polo aquático. Ainda mais no Norte, Nordeste, enfim, eu acho que tem um potencial enorme isso, e eu acho que esse é o caminho. Então, a webinar é voltada para quem quer aprender a dar um treino de polo, para quem quer aprender sobre a modalidade, é isso? A gente vai falar de treinamento, a gente vai falar de iniciação, possibilidades mercadológicas, que é isso que a gente está falando, a organização de evento, a experiência do Rudá. Então, a gente vai abordar um pouquinho, né? Vamos ser um curso macro, né, falando um pouquinho de tudo, né, logicamente, para nos futuros cursos a gente aprofundar mais os conteúdos, tá? Então, assim, a ideia, né, principalmente no primeiro momento, é toda piscina que oferece natação pode oferecer polo, sendo rasa, sendo funda. Então, a gente tem que começar a se vender como serviço e não só como esporte de alto rendimento, né? Porque é o que acontece praticamente em todos os locais. O polo aquático no Brasil se restringe a alto rendimento. E alto rendimento assusta. Alto rendimento não é fácil. Então você chegar num clube e fazer um teste, se você já não sabe nadar o mínimo, você já nunca mais volta, né? Então a gente tem que aprender a vender o polo aquático como uma ferramenta comercial, né? Onde a gente consiga tirar lucro disso, e é dessa forma que a gente vai massificar, popularizar e massificar o polo aquático. A natação, a maior parte dos praticantes é saúde e qualidade de vida, né? E alguns são atletas de alto rendimento, né? Por que não no polo aquático?
Por que não? Né? Então a ideia é essa. Então a Paula tem um projeto muito legal nesse sentido, né? E o Wilson tem uma experiência legal do que fazer para adaptar e vender esse serviço, né? Nos locais onde ele acabou tendo essa condição de ter pouca estrutura, piscina funda e ensinar gente que nem sabia nadar a jogar polo. Então são estratégias, né, que a gente vai falar nesse sentido. E aí da metade para o fim a gente começa a falar mais de treinamento, entendeu? Então essa é a ideia. E isso é uma tendência, vamos dizer assim, mundial, né? Porque, por exemplo, assim como o voleibol tem o vôlei de praia, que é para popularizar o esporte, tu passa na praia, hoje em dia tu tirou o vôlei do clube, todo mundo joga. O basquete também saiu só do basquete normal para ter o 3 contra 3. A natação mesmo criou uma nova modalidade, que é o que? A maratona aquática, que tira você de dentro do clube, de precisar. Então, a FINA, já no Mundial do ano passado, já incluiu a modalidade que seria o beach waterpolo. Que o beach waterpolo é o quê? É voltado justamente nisso. São 3 na linha e 1 no gol. Por exemplo, de um time de beach waterpolo para você montar em Fortaleza com, sei lá, 5, 6 caras, você monta um time. Fica muito mais fácil de você ter um time. E eu acho que o beach waterpolo, ele tira do clube também. Você pode chegar numa praia, numa lagoa, montar o campo e começar a jogar. Queria saber o que você acha, se você já vislumbra alguma coisa pensando em beach waterpolo aí em Fortaleza, que tem aí no Ceará, né? Tem um litoral lindo e que aí acaba tirando a historicidade do clube. Eu vi que você já fez até uns treinos no mar. Como é que tá? Você tem esse pensamento, vislumbra essa possibilidade? É foco total da gente. Faz 4 domingos que a gente está indo para a praia todo domingo, 7 horas da manhã, a gente nada 1000 metros, depois faz passe, depois faz um bobinho, filma, e é do lado de um espigão, né? Um espigão que está em frente ao Náutico, que é um dos pontos mais visitados da orla. E aí esse último domingo tinha muita gente olhando. E aí a gente ainda está sem trave, não estava com gorro. Então a ideia é fazer já 2 travezinhas infláveis, né? A gente não quer deixar o negócio muito sério, a gente quer deixar o negócio atrativo. As pessoas têm que parar, olhar o que é isso. A bola colorida, né? E aí a gente botando uma touquinha e já tendo uma noção de jogo, que no próximo domingo já tem um camarada nosso que está confeccionando as traves, já vai dar um chama maior. Então a ideia, nesse primeiro momento, é todo domingo a gente está na praia para as pessoas despertarem interesse. O que é isso, né? O que é isso que está acontecendo? E aí as pessoas veem a gente jogando. Logicamente a gente filma tudo, grava um videozinho, edita, joga no YouTube. Eu já joguei acho que 3 vídeos no YouTube com relação a isso. E aí a longo prazo a gente tem uma ideia de realmente abrir uma turma de polo aquático no mar. Mas isso aí seria a longo prazo. Primeiro a gente quer se estabelecer, né, esse projeto que eu te falei na piscina, né, realmente formar uma base novamente. E a gente tem esse projeto de abrir uma turma no mar. Mas independente disso, todo final de semana a gente vai estar lá na praia, iniciando o nosso domingo, batendo uma bolinha no mar e chamando a atenção. Essa é a ideia. Então, todo esse movimento, webinar, Instagram, YouTube, tudo isso que a gente está fazendo é com o objetivo de popularizar o esporte. Estou escrevendo um livro também, né? Um livro contando um pouquinho da história dessa primeira geração de jogadores. O polo aquático vai ser O polo aquático é pano de fundo. Na verdade, como o nosso time, 90%, 80% dos meninos eram baixíssima renda, a gente vai mostrar o poder transformador do esporte ao longo dessa trajetória de 13 anos. E o polo aquático ele é pano de fundo. Então a ideia é vender a transformação que, por exemplo, o Ronald ficou 5 anos em São Paulo. Se não fosse o polo aquático, muito provavelmente hoje ele nunca teria saído do Ceará e provavelmente ele estava trabalhando de garçom, que era o que ele já fazia com o pai dele, né, antes dele entrar no polo aquático. Então ele quebrava vários galhos de freelancer, por exemplo, sendo cumim e garçom. E aí o polo aquático abriu novos horizontes. Os meninos, quando chegaram na minha mão, nenhum sabia nem o que era vestibular, para você ter ideia. E aí, com o tempo, né, com a convivência, com os masters, né, que faziam parte do time, a gente foi moldando, né, essa transformação na vida deles. Então, muitos estão na faculdade, alguns já se formaram, e é algo que provavelmente não teria acontecido se não fosse a inserção deles no esporte. Conhecer o Brasil, né, viajar, competir, valores que o esporte acaba agregando na vida da gente. Então, a gente está escrevendo um livro aí, se der certo, ainda esse ano a gente está lançando. Enfim, é uma autoprodução, né? Vamos jogar aí na Amazon, sem editora, né? Porque já é possível fazer isso, a internet está ajudando a gente a fazer isso.
E o Elcio vai me dar uma força aí, que o Elcio é jornalista, escreve bem pra caramba. E aí começamos esse processo. Não, e a ideia é sempre falar de polo aquático. Não, vamos falar em off. Eu gostei dessa ideia, Jefferson. A gente no grupo lá da Brasil Waterpolo tem uma editora. Vamos conversar isso em off, que de repente a gente consegue botar esse livro pra dentro aí. Mas fora isso, e os projetos agora, como é que tá essa volta aos treinos aí? Como é que foi essa pandemia? Como é que foi esse momento de pandemia? A gente já falou um pouco sobre ele, mas como é que foi na real aí pra você esse momento de pandemia? E como é que tá agora? Você falou que vai abrir as academias, que talvez já comece a pensar a treinar. Aqui em São Paulo já tem clube treinando, no Rio eu sei que o Flamengo já está treinando. Como é que tá aí a realidade em Fortaleza? Fortaleza que você tá, né? As academias voltaram com 30%, né? No nosso caso, o clube lá que a gente usa, ele é um clube de magistrados que eles não usam, um baita clube, e ele fica parado lá. Por sorte, uma das nossas alunas é juíza da assessoria, e a gente conseguiu esse intercâmbio de usar a piscina. Então eu acho que a gente não vai ter muito problema lá não, porque basicamente vai ser a gente utilizando o clube. Então a gente deve estar voltando aí, acredito que semana que vem, entendeu? Então a gente vai começar a treinar. Vamos ver os decretos ainda, estudar direitinho, criar um protocolo. Essa semana a gente está vendo isso. E a meta é jogar a Liga Nacional, que vai ser em Recife, né? Então tem uma Liga Nacional projetada, né, para novembro. Acredito que vai acontecer. Não sei com que nível de adesão devido à pandemia, né? Porque a parte econômica vai pesar bastante. Mas o Passarinho conseguiu lá uma ajuda muito boa do governo. O governo está inaugurando uma piscina Mirta Pulse, né, uma piscina semelhante à do Flamengo, e o governo quer fazer um mega evento para inaugurar essa piscina, e aí a Liga Nacional seria lá e vai ter incentivo de alimentação, de hospedagem. Então eu acredito que isso vai ajudar bastante a minimizar os custos. Então acho que o evento vai acontecer de uma forma bem tranquila, né, mesmo com a pandemia, mesmo com esse impacto econômico que a gente está passando. Então a meta, eu não sei se você sabe, mas no ano passado a gente deu uma parada, né? Eu tive alguns problemas com os atletas, né? Foi algo que massacrou o meu coração, porque a gente parou no segundo semestre e a pandemia ajudou a gente, né? Porque todo mundo teve que parar. Então como a gente voltou esse ano e todo mundo teve que parar, e o nosso time ainda é o mais jovem, eu acho que a gente chega numa condição tranquila para competir de igual para igual a liga, né? Mas aí fizemos esse resgate na pandemia, trabalhei muito com o emocional dos meninos, reacendi a chama em todo mundo, e eu acho que a gente está bem aí na fita para realmente voltar e ter um bom desempenho nesses eventos, né? Então, basicamente, a gente está voltando, né? Esperamos que não tenha uma nova onda, né, de contágio, porque isso aconteceu em alguns países. Não descarto essa hipótese, mas o governo do Ceará tem feito um bom trabalho, né? Ontem no Fantástico, não sei se você viu, mas o Ceará é o segundo estado do Brasil que está em maior regressão, né, de mortes. Amazonas está em primeiro, o Ceará está em segundo. Então são poucos estados que estão regredindo, o Ceará é um deles, e a situação da capital, ela está bem melhor do que no interior. A doença chegou aqui primeiro, né, foi avassaladora, e agora ela está indo para o interior. E Fortaleza está bem sob controle, né? Inclusive as pessoas estão até meio irresponsáveis, né, devido a isso. A gente percebe que muita gente está indo para a praia sem máscara, então está um negócio meio maluco. Eu tenho muito temor da gente voltar a ter alguma onda, uma segunda onda, né? Mas vamos rezar para que não aconteça. Então é isso, a gente está torcendo aí, porque é sempre bom ver novas gerações, novos talentos surgindo. Eu sei que aí o time do Ceará é sempre um time competitivo, como você falou, ele sempre joga para ganhar a Liga Nacional e esses campeonatos, enfim, é bem legal. E te parabenizar pelo seu webinar que você está fazendo, dizer para o pessoal que está assistindo que ainda dá tempo, é só ir lá se inscrever, eu postei lá a notícia. E Jefferson, vamos combinar de a gente fazer mais coisa acontecer pela Brasil Waterpolo. E eu acho incrível uma iniciativa de vocês também, porque assim, a CBDA e a Liga e a PAB, sim, elas são as entidades maiores, mas elas não têm que ser responsáveis por todos os eventos ou por todos os campeonatos. Fica muito fácil só reclamar das confederações da PAB e não se unir para fazer essa coisa acontecer. Eu acho que vocês aí, principalmente do Nordeste, não vou falar só você, do Nordeste em geral, são muito ligados nessa coisa de fazer evento. Eu queria que você falasse um pouquinho dos eventos que você já fez aí em Fortaleza, como é que foi essa experiência, e se você tem vontade de fazer mais, de chamar os times do Rio de São Paulo, pegar um caráter isso mais
mais sério, assim, de repente falar com a CBDA para chancelar? Você tem a intenção de fazer mais torneios aí? E quais foram os torneios que você já fez? Cara, eu faço eventos, né? O Diego faz espetáculos. O Diego é um profissa disso. Então o Diego é o professor disso, mas o Diego tá sempre ajudando. Cara, eu já fiz 3 circuitos aqui. O Elcio fez um, que foi o primeiro, que foi um divisor de águas. Em 2006, a CBDA não fazia eventos mais no Norte-Nordeste. Não sei por quê. Eu não era treinador ainda. E aí o Elcio resolveu fazer, e o Diego ajudou à distância, né? Mas o Elcio conseguiu o governo do estado, patrocínio do governo do estado, conseguiu abertura em mídia na hora do Jornal Nacional, eu me lembro, e veio 12 times do Brasil, masculinos, e 4 times femininos. E aí a gente fez o Circuito Nordeste Planalto, na época era o nome, porque vinha a galera de Brasília, vinha muito forte também. E aí foi um sucesso o evento, conseguiu incentivo do governo, conseguiu inserção na mídia. E aí, a partir daí... Como é que é de público aí? Desculpa te interromper. Como é que é de público esses eventos que vocês fazem aí? Cara, poucas vezes. Poucas vezes a gente encheu a arquibancada. Mas assim, de 2016 para cá, eu acho que é o advento das mídias sociais que estão ajudando bastante, porque nesses últimos 5 anos popularizou demais Instagram, Facebook. Então de 2016 para cá a gente tem conseguido encher a arquibancada, né? Mas antes não enchia, era só os jogadores, os familiares, não muito diferente do Brasil inteiro. Agora tem um pessoal ali do Amazonas, né, que eles conseguem transformar a piscina num caldeirão, é um negócio bem difícil de jogar lá. Tá? Eles enchem, sempre encheram. Não sei qual é o milagre que eles conseguiam fazer lá, mas eles têm essa característica. Então a gente ia jogar lá em Manaus. Eu nunca tive boas recordações de jogar em Manaus. Então sempre muito tenso, muito complicado ir para lá e a torcida em cima da gente fazendo uma pressão absurda. Mas aqui a gente conseguiu encher algumas vezes. Então é muito legal, é outro clima, né? É outro esporte. É outro esporte quando a gente está com a arquibancada lotada. Eu tive a experiência de jogar o Norte-Nordeste, acho que foi 2015, você estava lá, eu joguei pelo time da Paraíba. Lá na Paraíba. Eu lembro que eu vi a arquibancada cheia, a reportagem da TV local no dia, coisa que aqui no eixo de São Paulo é muito difícil. Eu acho que uma das coisas para se popularizar o esporte é isso, é levar os campeonatos tipo um Brasil Open, final da Liga Nacional, playoff, levar para Fortaleza, levar para Brasília, levar para Amazonas, para o pessoal daí ter uma experiência com o esporte em alto nível, ou melhor alto nível que é jogado aqui no Brasil. Então eu acho que parte um pouco de quem organiza os eventos, levar, igual vai ter a Liga Nacional agora, esse ano, que se tudo der certo vai ter, onde é que vai ser mesmo? Desculpa. Pernambuco, Recife. Em Pernambuco, levar os outros eventos da primeira divisão também para fora desse eixo Rio São Paulo. Você, por exemplo, teria interesse em fazer um Open, uma Liga Nacional aí? Aproveitar que o João da CBDA está ouvindo a gente aí na live. Algumas pessoas sabem, mas é de pouco conhecimento, né, além do Nordeste. Mas nós temos aqui o Centro de Formação Olímpica do Nordeste. Ele foi um equipamento que foi construído junto com a reconstrução da Arena Castelão para a Copa de 2014. Então nós temos uma arena multiuso, né, para vários esportes olímpicos, padrão ouro, padrão olímpico. Nós temos uma piscina da Mirta, padrão olímpica, mesmo padrão olímpico. E nós temos alojamento para 260 quartos. É coisa de primeiro mundo. É tudo padrão olímpico. E aí começou a funcionar agora. Inclusive eu até participei de uma seleção e estou correndo o risco de ser chamado para começar a trabalhar lá. Mas independente disso, a gente está querendo também levar o polo aquático para essa piscina. Porque já tem material de polo lá, tem tudo lá, só não estava funcionando. Coisas, né, políticas que já era para estar funcionando há muito tempo, né, mas que finalmente começam a funcionar em 2020. Então a gente tem essa estrutura muito bacana aqui em Fortaleza. Então é possível a gente realizar aí vários eventos aqui em Fortaleza. E temos o Náutico, que apesar de eu não estar mais lá dentro, mas o Náutico ele cedia, né, ele aluga o espaço e é na beira do mar, né, enfim, tem toda uma facilidade dos eventos do Náutico, porque todos os hotéis são ao redor do Náutico. Então é um lugar muito central e muito fácil de você fazer evento. Tem uma arquibancada grande, né? Não tem uma estrutura ótima, né? É uma estrutura antiga, né? Mas dá para fazer tranquilamente campeonatos aqui de alto nível, né? Então é muito bacana, né? A gente consegue realmente... Seria uma honra tá recebendo eventos aqui, né? Mas no que depender da gente, né? Nem tudo depende da gente. Hoje eu sou diretor de polo aquático da federação, né?
mas a gente sabe que equipamentos públicos existe uma burocracia, né? Não é tão simples assim, mas se a gente tiver a chance, com certeza a gente tem vontade. E os eventos que a gente organizou foram esses 3 circuitos adultos, né? Que foram fundamentais na nossa trajetória. Por exemplo, a Paraíba queria vir com o time de base para Fortaleza jogar, ficar um final de semana jogando. Eu não me limitava só em recebê-los, eu criava um evento. Eu dava um nome para o evento, eu fazia troféu e medalha e virava um campeonato. Então eu já fiz Desafio Ceará Rio Grande do Norte, Desafio Ceará Paraíba, né? Então tem um evento aqui em Fortaleza que é os Jogos Aquáticos do Ceará, que é uma espécie, se fosse comparar, seria o Mundial de Esportes Aquáticos. Sim. A federação local faz um campeonato de cada modalidade esportiva dos esportes aquáticos num evento só e tem somatório de pontos. Então eu tenho um campeão geral dos Jogos Aquáticos, envolvendo polo aquático, natação, nado sincronizado, maratonas aquáticas, enfim, junta tudo. E aí, normalmente a gente fazia um polo 5, né, um polozinho reduzido nesse evento, mas teve em alguns anos que eu resolvi abrir e o Santa Maria, por exemplo, do Passarinho veio, né, e a gente fez um evento também nesse sentido. Então a gente está sempre fazendo evento. Sempre que possível a gente está fazendo evento. Dá um trabalhão, né? Mas é bacana. Eu tenho sim interesse de voltar a fazer grandes eventos aqui em Fortaleza. Maravilha, Jefferson. Então, a gente vai chegando aqui mais perto do fim, né, para não deixar esse tempo estourar. Queria te agradecer e queria te dizer para a gente combinar, né, agora fora aqui um pouco depois a gente combina, porque a gente estava indo para fazer a primeira clínica ABA para o Brasil Waterpolo em Brasília quando estourou a pandemia. Então, assim que voltar, que as coisas acalmarem, a gente faz uma clínica aí, vai mais 2, 3 atletas que jogaram um nível assim maior, e a gente cai na água com a molecada, faz até de repente um desafio aí, um joguinho com o pessoal que você tem, a gente completa, e vamos fazer essas coisas acontecer, porque eu acho que a gente tem que parar de esperar um pouco da confederação e da federação e fazer quem são as pessoas do esporte, e eu acho que a gente tem que cair para cima, igual você está fazendo com o webinar, com o polo, mantendo o polo vivo aí no Ceará, e você é um exemplo aí do Norte e Nordeste. Obrigado por ter tirado esse tempo para falar com a gente. E queria te dizer que você pode contar com a Brasil Waterpolo para tudo. Marca a gente aí nas postagens, a gente divulga. A gente vai estar sempre junto aí nesse trabalho que é unir o polo aquático brasileiro e transformar ele em um polo aquático realmente no Brasil inteiro, cara. Obrigado por esse tempo aí para falar com a gente. Queria que você deixasse aí seus últimos comentários, seus últimos recados aí para nossa audiência. A gente sabe que o nosso esporte é bem complexo, né? Existem abismos, né? Tanto do eixo Rio São Paulo como do resto do Brasil, e nesse resto do Brasil a gente sabe que existem abismos de estado para estado, né? Cada estado tem o seu universo, né? Então existem vários níveis de polo aquático, né? Mas a ideia que a gente está querendo aqui, Betinho, é jogar para cima, né? É jogar a bola para cima e vamos ver se mais pessoas, né, desperta esse interesse de estar mantendo o polo aquático em evidência, porque as redes sociais são gratuitas, então acho que todo mundo consegue. A sua iniciativa corrobora com o que a gente está tentando fazer aqui, né? Realmente é fundamental ter mais páginas, ter mais espectadores, ter mais seguidores, né? Precisa estar falando de polo aquático. Então a ideia do webinar é também nesse sentido, e que outras pessoas que tenham capacidade também se aventurem a estar saindo da zona de conforto. Eu estou escrevendo texto, tu já deve ter visto alguns textos que eu faço, estava fazendo quase que todo dia, aí diminuir um pouquinho. Tudo é nesse sentido, é de expor. Eu sei que a gente acaba se expondo, né? A gente fica aberto a levar críticas, mas eu não estou muito preocupado com isso, não. Né? O meu plano é o polo aquático, né? É o polo aquático. Então, que mais eventos como esse surjam, que as pessoas se unam mais, né? Porque se limitava muito ao que a CBDA fazia, e nas competições, quando os técnicos se encontravam, trocavam alguma figurinha ali, mas isso é muito pouco, né? E o nosso país é gigante, é um país continente. Então, se a gente não souber usar a internet para o nosso lado, realmente a gente não vai alavancar nunca, né? Então, estamos começando um processo que eu espero estar colhendo bons frutos a curto, médio e longo prazo, né? E vamos ver o que dá, né? Estamos literalmente dando a cara a tapa, né? E vamos ver o que acontece. Então eu espero que o evento seja um sucesso, né? E que tenha outros. Eu sou doido para ver uma seleção júnior assim, com um atleta de cada estado, gente lá, igual você já teve atleta convocado, atleta não só convocado como viajando. Eu acho que isso ia crescer muito o nosso esporte. Mas enfim, vamos no caminho. Não é fácil fazer o que a gente está fazendo, abrir um Instagram, botar nossa cara, falar as coisas, trazer isso aqui, mas eu acho que está sendo bom, o retorno está sendo bom, a gente está conseguindo falar do esporte, levantar pelo menos uma questão aí, falando sobre isso, e vamos continuar.
Esse mês que vem agora a gente vai lançar o site novo, mais bonito, com mais coisas para escrever. Se você quiser lá ter um espaço para escrever algumas coisas sobre o Polo do Ceará, vai ser super bem-vindo. E vamos nessa, a gente conversa em off, continua essa conversa aí, Jefferson, pro pessoal. Hoje eu acho que tá bom. Valeu, Jefferson, por essa live aí. E o webinar, hein, galera? Não vamos esquecer, o webinar esse final de semana. Inscrição até quarta, hein? Inscrição no Instagram da Force Assessoria, tá lá na bio. Vai lá na bio, clica no linkzinho, tem um link fixo lá, ou o QR Code da própria arte, beleza? QR Code tem na arte da Brasil Waterpolo também. Tem na arte, lá. Tem na arte. É isso aí. Valeu, Jefferson. Obrigado. Valeu, brigadão. Tchau. Tchau, tchau.